Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 700 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Pausa para a felicidade. Elizabeth Starr Hill foi uma autora americana nascida em 1925 e falecida com 92 anos. Escrevia para revistas em quadrinhos antes de se dedicar a livros infantis. O artigo condensado por nós e que apresentamos neste vídeo foi escrito por ela para as crianças grandes, ou seja, para todos aqueles que acreditam poder alcançar a felicidade empregando apenas alguns recursos simples e fáceis de serem adotados. É o que vamos ver agora. Dito isto, vamos à mensagem. Quem está falando é Elizabeth. Há alguns anos, numa tarde de sábado, fui fazer uma visita à minha prima. Ela tem 5 filhos e participa intensamente de atividades sociais, mas sempre reserva religiosamente os sábados para seus passatempos prediletos. Quando cheguei em sua casa, cada membro da família se entretinha com suas ocupações prediletas, aquelas que mais lhe causavam satisfação pessoal. O marido estava retocando uma cadeira antiga no quintal. Dentro de casa, algumas das crianças se ocupavam com uma coleção de pedrinhas, enquanto outras brincavam com a mobília de uma casa de boneca que elas mesmas fizeram à mão. Quando cheguei à cozinha, encontrei minha prima sentada tranquilamente numa poltrona grande diante da janela, olhando para as montanhas que se avistavam ao longe. Curiosa, perguntei-lhe o que ela estava fazendo. Estou muito ocupada no meu passatempo favorito, disse ela. Todo sábado de tarde dou um polimento na minha coleção de felicidade. Ela então me explicou que gostava daquela vista, gostava de ficar sentada ali naquela cadeira confortável, sem fazer nada. Gostava de conversar fiado ou simplesmente de ficar sonhando. Ela não tinha tempo para esses prazeres durante a semana, então reservava os sábados para pôr em ordem o seu tesouro pessoal. Todos têm uma coleção de felicidade, continuou ela dizendo, mas muita gente deixa de dar a esse tesouro a importância que merece. Acabamos por achar que as pequenas alegrias são banais, principalmente aquelas que são só nossas e nem sempre podem ser inteiramente compreendidas por outra pessoa. Ouvindo-a dizer isso, percebi que eu ainda não tinha consciência de que possuía uma coleção de felicidade. Não que eu não tivesse momentos de felicidade. Sim, eu tinha, mas o problema é que não estava consciente deles. Lembrei-me de que um mês antes eu tivera a casa cheia de convidados. Depois que as visitas foram embora, acordei no dia seguinte sabendo que era meu dia de folga e que não precisava fazer nada. Mas, mesmo assim, meu primeiro impulso foi saltar da cama e pôr em dia os serviços domésticos atrasados. Mas ocorreu-me em seguida que havia outra alternativa. Eu podia virar para o outro lado e dormir de novo. E foi o que eu fiz. Depois, levantei-me, tomei café
e li uma revista durante todo o restante da manhã, sentindo-me maravilhosamente feliz. Mais tarde, colhi flores, brinquei com o cachorro, ou seja, fiz só o que me dava prazer. Hoje percebo que naquele dia dei um bom polimento na minha coleção de felicidade. Ao anoitecer, a coleção brilhava, e o mesmo acontecia comigo. No dia seguinte, repousada e revigorada, pus em dia o trabalho doméstico. A partir dessa conscientização, aprendi a reconhecer inúmeros fragmentos desse tesouro chamado felicidade, que antes eu considerava de rotina ou até mesmo desprezava, sem lhes dar valor. Por exemplo, logo que me casei, gostava de fazer pão. Encontrava uma satisfação imensa em misturar a massa, esperar que crescesse e depois retirar o pão quente do forno. Mas quase todos os tipos de pão que eu quisesse fazer em casa podiam ser comprados na padaria ou no supermercado por muito menos dinheiro. E assim, como não havia outra justificativa para fazer pão em casa, a não ser o meu próprio prazer, abandonei esse hábito. Agora, porém, animada pela sabedoria de minha prima, comecei de novo minha faina de padeira do lar. E como me senti feliz em recapitular as velhas receitas e afundar os braços na farinha até os cotovelos. Daí por diante, o cheiro delicioso do pão que eu mesmo faço e que se desprende dele quando está assando, passou a ter um lugar de honra na minha coleção de felicidade. Em outros tempos, eu gostava também de costurar. Mas, como não tinha muito jeito para a costura, deixei linhas e agulhas de lado. Lembrei-me, porém, de que a felicidade, assim como a beleza, tem as suas próprias razões de ser, e comecei então a procurar um trabalho de costura apropriado às minhas humildes aptidões. Quase imediatamente apareceu uma oportunidade. Uma amiga me contou que ela e o marido tinham começado a fazer uma casa de boneca como presente de Natal para suas 3 filhinhas, mas que andavam num corre-corre muito grande, porque o tempo era pouco e faltava ainda muita coisa. Eu me ofereci para fazer as cortinas, e não tardei a descobrir que praticamente qualquer pessoa pode fazer cortinas bonitas para casas de boneca. Depois disso, minha amiga e eu completamos mais 2 casas de boneca. Dessa vez eu fiz também colchas e tapetes. E quando ficaram prontas, doamos tudo à seção pediátrica do hospital da cidade. Nem sempre se tem a sorte de verificar que uma alegria nossa pode também dar alegria aos outros. Mas é de espantar a frequência com que isso acontece. O nosso contentamento íntimo tende a irradiar-se e a galvanizar os outros. É evidente que muitas vezes nossas vidas parecem ocupadas demais para prazeres simples e particulares. Mas será que realmente nos esforçamos para arranjar tempo? Se perdêssemos um valioso objeto de prata ou quebrássemos uma porcelana preciosa, nós nos culparíamos pelo nosso descuido. Mas, por outro lado, num ato aparentemente inexplicável, atiramos fora prazeres preciosos como se não tivessem valor. Tanto meu marido como eu temos um profundo amor à natureza. Houve um outono em que ele plantou uma roseira,
Mas na primavera seguinte andou tão ocupado no escritório que, segundo ele, não teve tempo para notar o florescimento das rosas, nem para sair ao anoitecer e passear de automóvel pelos campos floridos, como gostávamos de fazer em outras primaveras. Uma noite, num raro momento de diversão com amigos, alguém fez referência a um episódio que ocorreu com um poeta famoso. Numa visita à Itália, o poeta andou por uma rua onde havia vários mendigos. Um deles parecia chamar mais a atenção das pessoas e receber mais esmolas do que os outros. O poeta aproximou-se e viu por quê. Numa tabuleta que colocou a seu lado, o homem escreveu o seguinte: "A primavera está chegando e eu não posso vê-la porque sou cego." Quando voltamos para casa, notei a expressão pensativa no rosto de meu marido. Na manhã seguinte, ele se levantou 10 minutos mais cedo do que de costume e saiu para o jardim onde as rosas tinham desabrochado. Vi que ele colhia uma dentre as mais belas e ficou olhando para o seu cálice purpurino. Trouxe-a em seguida para a mesa do café e, ao estendê-la para mim, disse apenas: "Isto é para a senhora que compartilha a primavera comigo." E seu sorriso tranquilo anunciava que ele não deixaria nunca mais esse ladrão chamado falta de tempo roubar outra vez os seus tesouros. Em casa, de vez em quando, lembramos um ao outro que chegou o momento de um intervalo para a felicidade. Depois disso, o trabalho doméstico, o estudo, o trabalho de escritório, tudo se torna mais fácil. E o melhor é que nós nos sentimos mais felizes. Numa peça teatral que assistimos há pouco tempo, uma moça que morreu tinha o direito de reviver por um período de 24 horas após a morte. Ao experimentar a existência humana pela segunda vez, ela vê o quanto a vida é maravilhosa. Quando chega o momento de partir para sempre, ela se despede dos pequenos milagres que mal notava enquanto vivia, como o confortador tic-tac do relógio, a variada cor das flores, o cheiro do café que acaba de ser coado, o descanso após um banho quente, o momento de adormecer quando se está cansado e o novo vigor que sentimos ao despertar. Na verdade, se vocês querem saber, assim como nessa peça de teatro, todos nós temos uma segunda oportunidade de apreciar a vida enquanto vivemos, a começar de agora. E para que isso aconteça, é só fazer uma pequena pausa para a felicidade. Pausa para a felicidade. Doar-se para ser feliz. Sentei-me em dia de lume, sob a macieira em flor. Aspergiu-me com perfume e comiu pétalas de amor. Não me lembro, todavia, mesmo em meus dias felizes, de tê-la adubado um dia ou lhe regado as raízes. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.